Sheila Sodré, bom dia! Bom dia, saudade, viu? Tá tudo igual aqui, né? Tá nada igual. A moça deu uma recalchutada, meu amor, que é pra mamãe aqui se inspirar. Amiga, precisa. Tá maravilhosa. Agora, nem sempre maravilhosos são os serviços ofertados ou o atendimento ofertado pelo serviço público, né, Sheila? Claro, Fê. Então, das coisas que você falou aqui, que é de extremamente importância, é serviço público, a gente não é cliente de serviço público, né? O cidadão, ele é usuário de serviço público. Cliente de serviço público é quando a pessoa, ela escolhe qual loja comprar, ela escolhe qual é o serviço que ela vai querer e onde ela vai usar. A gente, como cidadão, não. A gente, como cidadão, você falou uma coisa interessante, por exemplo, que a gente está sofrendo na pele, por exemplo, precisar tirar carteira de identidade. Tá todo mundo tendo que fazer. Muito difícil. Você acha que você pode escolher onde você vai fazer? É o seguinte, abre uma quantidade X pelo site, aí você tem que olha, não é entrar. todo dia, não. Não é todo dia. Complicadíssimo. Então, olha bem, o serviço, por exemplo, da gente ter a nossa identidade, é um serviço que só é oferecido pelo Estado, né? Pelo ente, o Estado. E é por meio de servidores públicos. Então, o que acontece quando você fala na relação da reclamação? Eu mesmo estive, pessoalmente, tendo que procurar e fazer a certidão da minha filha. Então, a servidora que me atendeu, eu não conseguia agendar, não tinha vaga. Você não tinha noção do desespero que a funcionária, que essa servidora pública, ela estava tendo para me atender a minha demanda e a quantidade de gente que ela tinha que atender naquele dia. Eu estava insatisfeita, Fernanda. Boa parte das pessoas ali já tinham esperado vários tempos e o número de pessoas que estavam desesperadas, precisando por algum motivo, de forma urgência e que não tinha ideia do tempo que ia demorar para fazer uma identidade. Então, qual é o grande problema? Será que a servidora, diante da minha indignação, porque eu não ia conseguir nem agendar, e de outras pessoas, como eu vou agir diante de uma pessoa, né, desse ente que está ali representando o Estado? Verdade. Então, a gente ainda fica assim, poxa, eu fui extremamente mal atendido o Estado, mas o Estado, naquele momento, está sendo representado por uma pessoa, por um cidadão. Então, a forma como você fala, por exemplo, que você está falando, como é que a gente faz para reclamar? Muitas vezes não é pessoal. Muitas vezes tem que ser em função do cargo. Quando você vai fazer uma reclamação, uma queixa, não é de Maria ou de José que me atendeu, às vezes, naquele dia. É realmente a função que ela está exercendo ali. Ela está sendo, às vezes, mal gerida por ela mesma. Às vezes é impaciente, é intolerante, ela é grosseira. Nesse caso, o que é que a gente faz? A gente utiliza o recurso da ouvidoria, a gente representa, porque tem gente que humilha mesmo. Já vi situações bem complicadas, né? Então tem muita aquela coisa, não, mas como é serviço público, não estou falando de Estado, mas servidor público em geral, né? Até federal mesmo. Tem muita essa questão da estabilidade, né? De achar que tá naquela zona de conforto. Aí botam lá aquela placa, desacatar. O que é desacatar? Exato. Você ser mal atendida e você responder, é desacatar? Eles podem usar dessa prerrogativa? Como a gente fica no meio dessa seara? Olha, o conceito, por ponto, por exemplo, você falou interessante. As reivindicações, existem três formas que o Estado, depois que introduziu a questão da eficiência do serviço público, nós temos o SAC, que muitas vezes é exclusivamente um SAC. O órgão da PBPREV tem um SAC. Esse SAC, ele é exclusivo para lhe dar informação sobre os serviços. Tá. Então, você tem que ligar e esse SAC tem que funcionar. Tem que dizer qual horário que vai funcionar o órgão, o que ele presta. Você tem uma ouvidoria, que você, na ouvidoria, você vai fazer reclamações, você vai poder fazer sugestões, tá? E aí a ouvidoria tem o papel, se o gestor, ele realmente utiliza essas ferramentas que são incríveis, essa ouvidoria, ela vai servir, eu diria, de mediação entre o público externo, que somos nós, cidadão, e o próprio órgão e o gestor. Se ele for um gestor realmente, ele vai usufruir dessas reivindicações, dessas reclamações que o cidadão, ele fez por meio da ouvidoria e vai sim cobrar de quem é o responsável pelo órgão. Ele vai, eu diria que nesse momento até ele nem precisa abrir uma sindicância, a não ser que seja alguma coisa muito grave, seja uma denúncia, uma corrupção, alguma coisa maior, que aí tem corregedoria também, que a gente viu no Detran. O Detran tem uma boa corregedoria, vários órgãos já têm sua corregedoria, que é uma coisa muito mais profunda. Né? Mas na ouvidoria, o papel é de extrema importância. Você não foi bem atendido, porque a servidora fez, que coisa assim, eu entendo, mas quem nunca passou, né, para você ir para um serviço público e você está na fila,
Aí tem um bocado de gente, o guichê tá aberto e a servidora tá no WhatsApp. Gente, complicado, né? É muito... A sensação de quem tá sofrendo, que tá esperando pelo serviço é desesperador. Eu vou interromper você para saber e vou deixar uma pergunta. E peço já para você aí de casa também mandar a sua dúvida para 991050400, que é o meu zap. Tô aqui, ó. Já tem gente fazendo relato, contando aqui, perguntando o que fazer. E a minha pergunta é: colhe prova, não colhe prova, pega testemunha, não pega testemunha, Sim. grava. Você me responde. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa no nosso papo. Você não me abandona não, porque tem mais Café com Direito, tá? Essa semana, o Correio Verdade exibiu alguns vídeos de moradores do município de Pirpirituba com denúncias de casos de maus tratos a animais. Nossa, no final de dezembro para cá, 4 cães foram esfaqueados. Diante dessa triste situação, a gente pediu orientação ao advogado especialista em direito dos animais e também coordenador do Núcleo de Direito Animal da UFB, o Francisco José, sobre quais são as medidas legais, essas medidas para as pessoas que maltratam animais. Existe, sim, uma lei federal, a Lei dos Crimes Ambientais, tipificando o crime de maus tratos a animais, estabelecendo uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E ainda temos a Lei 11.140 de 2018, o código que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que atribui multas altíssimas para as pessoas que maltratam animais, para a pessoa que abandona, para a pessoa que envenena, para aquela pessoa que exige que animais prenhes trabalhem, para aquelas pessoas que deixam os animais em locais anti-higiênicos, que não, no meio de fezes, no meio de urinas, enfim. Todas essas condutas também enumeradas em nosso código e, assim, se for detectado no mundo real essa situação, as pessoas responsáveis serão penalizadas. E também aquelas pessoas que maltratarem animais de rua também serão penalizados da mesma forma. Toda e qualquer sorte de manifestação devida merece o nosso respeito. Exatamente, Francisco. Eu quero lembrar para vocês, se você presenciar, né, situações, não precisa necessariamente gravar, enfim, mas você pode fazer a denúncia através do 190. Se você puder gravar, melhor ainda, porque você está juntando prova, tá? Seguinte, a Juliana de Campina Grande, um beijo, Juliana, para você, diz o seguinte: já faz um tempo que eu tento marcar para tirar a carteira de identidade dos meus filhos e não consigo. O que fazer, Sheila, diante dessa, né, não é mau atendimento, não, mas é uma má prestação de serviço, porque não consegue fazer. Exatamente. E tem que ser reivindicado, sim, Fernanda. Você falou uma coisa interessante, poxa, agora em outro assunto, sobre os animais. Do mesmo jeito que funciona uma denúncia, uma matéria demonstrando um ato horroroso, hediondo contra um animal, o serviço público funciona e ele só vai melhorar se você reivindicar, se você reclamar e aí fazer de uma forma correta, né? Como o Fernando perguntou, como é que eu vou provar? Como é que eu vou fazer? Isso muitas vezes, no caso específico, a gente está tendo um problema muito sério com a questão da identidade, que agora tem prazo, a gente tem que renovar e mil uma coisa, realmente é reivindicar, procura qual é o saque, ou o saque, no caso da ouvidoria, né? E reclame, fale das dificuldades. Se você tem a oportunidade ou tem algum contato com algum secretário, com alguém, começa a reivindicar. Agora, se a questão deixa de ser generalizada, Fernando, que esse caso da identidade nós não estamos conseguindo... Vários relatos de dificuldade de tirar a identidade, queria pelo menos uma explicação, o porquê. É falta de material, é falta de mão de obra? Por que a demora? Porque, assim, eu sei que a demanda aumentou muito da identidade, mas não dá pra gente, cidadão, porque só tem o órgão, só tem o Estado que vai fornecer a nossa identidade. Representar judicialmente, Sheila? Olha, obrigar, assim, seria uma ação que a gente teria que a obrigação de fazer no caso de uma urgência, né? Mas quando o serviço é de urgência, eles arrumam até uma possibilidade para você ir direto resolver. Vai viajar ou teve alguma coisa assim. Mas mesmo assim é difícil isso, teria que ser. Mas imagina que isso é uma situação, Fernanda, que muito cidadão está precisando. Então não dá para resolver por um caso único no judiciário. Realmente tem que ser, o Estado tem que receber várias reclamações por meio das ouvidorias de que realmente não está funcionando. Agora, se o serviço você foi, o servidor lhe deu a informação completamente errada, né? Ele lhe deu ou lhe fez você perder um tempo, mandou você para lugares completamente errados, aí é diferente. Você pega a matrícula, você já fala da situação, porque a eficiência do Estado parte também de servidores treinados, de servidores que estão na função, que tem que saber exatamente qual é o papel dele ali para prestar um bom serviço. Então, dessa forma, você
Pode fazer, é importante, porque o gestor, o chefe, em um momento ou outro, ele vai pegar aquelas análises, essa análise que foi feita, essas reclamações, e vai dar um feedback, ou seja, para o chefe dele, ou seja, para o setor, ou para o secretário. Isso eu estou falando em todos os níveis. E muitas vezes, Fernanda, o servidor ele é avaliado e ele recebe uma pontuação pelo atendimento. Agora, você falou assim, e quando o caso é muito mais grave, que envolve muitas vezes corrupção, aí envolve, às vezes, até realmente um ato, como já foi relatado no meu de escritório, agressão. de agressão, ou muitas vezes de racismo, de preconceito, realmente, de um servidor. Então, existem meios, realmente, de você entrar com o processo. Existe abuso de autoridade. Agora, o que não pode ser, Fê, é você querer fazer uma reivindicação e a gente perde o direito na medida que a gente é agressivo, a gente humilha o servidor público, ou a gente pega e personaliza naquela pessoa o problema que não é dele, da função dele. O problema é exatamente do próprio Estado, da própria estrutura, entendeu? Então a gente tem que saber medir isso, porque realmente o artigo 331 do Código Penal fala da questão do desacato. Então é você... Obrigada, viu, Xelinha? Nada, minha Beijo amada. até semana que vem. Deixa eu só falar bem dos servidores públicos. Sim. Porque, olha, Tô estouradíssima, Desirê tá aqui gritando no meu ouvido. Mas a gente quer elogiar quem presta um bom serviço. Vocês também têm o nosso carinho, né? Têm o nosso reconhecimento. Quero até mandar um beijo para os servidores públicos lá dos Correios de Intermares, que eu sou sempre muito bem atendida quando eu vou lá.